Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos à nossa aula de Excel, Pílulas de Conhecimento. Nessa aula eu vou falar um pouco de nomear intervalos e a função soma-si. Na aula 6 nós já vimos a respeito da função soma-si, já aprendemos a sintaxe e aprendemos como trabalhar com ela. Nessa aula então nós vamos juntar a função soma-si com o nomear intervalos e ver o tanto que essa opção ajuda a gente na hora de trabalhar com uma planilha dentro do Excel. Vamos então iniciar? Lembrando que todas as nossas planilhas elas ficam num link embaixo, para quem estiver aí assistindo aí nas redes sociais, estiver no YouTube, sempre vai estar relacionada num link abaixo do vídeo para que você possa baixar e praticar, porque não importa apenas estudar ouvindo, nós temos que fazer, o fazer é muito importante no Excel. Então aí tem a planilha aí para que você possa praticar tudo que você está aprendendo. Vamos então abrir a nossa planilha, né? Então nós vamos abrir a planilha aqui, soma-si, tabela 2, e aí nós estamos com a segunda planilha do soma-si aberto. Eu disse que nós vamos aprender a nomear intervalos, mas antes vamos relembrar a função soma-si. Como que funciona a função soma-si? Seria assim, ó. Eu tenho uma planilha onde eu tenho o produto, café, arroz, feijão, açúcar, né? E assim por diante. E eu quero nessa outra caixinha aqui, nessa parte da planilha, eu quero colocar a quantidade de estoque. Então eu quero somar quanto de café eu tenho no estoque. 800 mais 800 mais 700 e quero colocar aqui. Quero saber quanto de açúcar eu tenho. Lembrando, os dados que eu quero procurar, açúcar, eles estão referenciados nessa coluna, que é produto. A quantidade estão referenciado nessa coluna. Se eu fosse fazer isso um a um, daria muito trabalho. Então eu uso a função soma-si. Abro parênteses, já tenho a minha sintaxe da função. Intervalo é onde eu vou achar o produto açúcar, que está aqui. Então eu vou selecionar esse intervalo, certo? Selecionei todos os dados desse intervalo. Terminei de selecionar o intervalo, ponto e vírgula. Vou para o próximo, ou seja, para a próxima opção da minha sintaxe. Critério. Qual que é o critério? Eu quero achar o que dentro desse intervalo, não é açúcar? Posso digitar aqui, como eu posso clicar aqui, ou seja, estou procurando açúcar porque está escrito açúcar na H9. Terminei o critério, ponto e vírgula. Intervalo de soma. Eu não quero somar quantidade em estoque, então eu selecionaria toda essa coluna aqui. Ok? Selecionando a coluna, terminei a minha função. Olha lá, ele fez a soma. Vamos selecionar aqui e vamos mudar tudo para número. Se eu coloco um número, ele põe ponto e vírgula. Posso deixar também como geral, mas vamos alterar como número porque é um valor numérico. O que eu vou fazer para tirar esse ponto e vírgula? Lembrando, diminuir as casas decimais, porque é um valor total, né? Eu não quero com casa decimal. Vou colocar aqui tudo para a direita, né, para ficar mais ou centralizado. Vamos centralizar. Pronto, isso aqui foi só uma formatação. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar uma função soma-si, somando tudo que é açúcar dessa lista, quantidade em estoque. Então eu somei, né, eu achei, né, açúcar, que é o nosso critério aqui, nessa lista e somei tudo que é a quantidade de estoque, que é o valor. Só que fica muito complexo assim, por quê? Porque eu teria que travar as células, né? Caso você tenha assistido e aconselho você a assistir a aula 6, eu teria que travar as células aqui, ó, certo? Mas e aí, tem um outro jeito de fazer mais fácil? Tem. O Excel, ele é eficiente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a nomear intervalos. O que é nomear um intervalo? É definir que aquele intervalo vai ter um nome. E aí eu chamo aquele intervalo na função. Qualquer função eu posso fazer isso. Então vamos aprender a nomear? O que eu quero nomear? Não é produto? Não é todo esse intervalo produto? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar. Mas antes de eu fazer isso, será que já não está nomeado? Aonde eu vejo se já existe alguma área do meu Excel nomeada? Lembrando que lá nas aulas iniciais eu expliquei que quando eu estou numa célula, um exemplo, eu estou aqui na célula cidade, está na célula C9. Aqui em cima, nesse campo aqui, bem aqui no cantinho esquerdo, né, seu esquerdo superior, eu tenho escrito C9. Esse é o nome dessa célula. Se eu selecionar tudo isso daqui, um exemplo, produto, até lá embaixo, selecionei tudo, certo?
Então, selecionei todos os meus produtos, ó. Aqui o nome vai estar B9, porque é a primeira célula selecionada. E aí, eu vou então começar a criar nomes, mas como eu disse, aonde eu vejo isso? Lá na função fórmula, então lá na guia fórmula, tá? Na guia fórmula, aqui em cima, eu tenho uma opção gerenciador de nomes, tá vendo? Aqui em cima, ó, gerenciador de nomes, eu vou clicar nele. Não tem nada. Por que que não tem nada? Porque não tem nada nomeado ainda, certo? Então, não tem nada nomeado na minha célula, na minha planilha. Vamos nomear então a primeira? Aqui não é produto? Vou selecionar todos os meus produtos. Vou clicar nessa caixa nome, clicando aqui dentro. Vou apagar lá com o backspace, tá? E vou colocar produto, porque o nome é produto. Eu posso colocar qualquer nome, tá? Mas como é produto, eu vou definir como produto. Após digitar, eu vou dar Enter. Pronto, acabei de criar um nome para essa coluna, chamada produto. Quer ver? Vindo novamente em fórmulas, gerenciador de nomes, produto. Então, produto é o quê? Produto é na célula aqui, ele coloca, olha que interessante, todos os dados que estão lá, refere-se à tabela 2 da célula B9 à célula B45, da B9 até o final dela, vamos ver se é B45? Até a B45. Então, acabei de nomear. E se eu vier aqui no cantinho, ó, onde tem a caixa nome, e clicar na seta, olha lá, produto. A hora que eu clicar em produto, olha o que vai acontecer. Selecionou aquele intervalo que eu nomeei. Vamos nomear a quantidade de estoque? Seleciono quantidade de estoque. Olha lá, pronto. E aí venho aqui, apago na caixa nome o nome e coloco, vamos colocar QT estoque. Não pode ter espaço, tá, pessoal? Então, se você for colocar quantidade e quiser dar um espaço, você coloca underline. Lembra lá aquele tracinho embaixo? Estoque. Eu gosto muito de trabalhar direto, ó, quantidade e estoque, mas tanto faz. Digitei quantidade de estoque, dou Enter, pronto. Esse intervalo foi nomeado. Como eu sei, gerenciador de nomes na minha aba fórmula, eu tenho 2 intervalos nomeados. Posso selecionar, se eu quiser selecionar toda essa planilha aqui, tá? E nomear ela como planilha 1, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu posso fazer isso também, tá? Então, para que eu fiz essa parte de nomear intervalos, né? Para que a gente possa usar na fórmula. Agora que nós vamos ver. Vamos lá, você vai ver como vai facilitar a sua vida a partir de agora. Lembrando, caso eu queira, né, apagar, nomeei errado, aonde eu apago? Fórmula, gerenciador de nomes, venho aqui na onde eu quero apagar, vamos supor que eu nomeei errado quantidade de estoque e quero pôr um outro nome. Venho nela e dou um clique no botão excluir. Eu não vou excluir porque não há necessidade, ok? Excluo e faço novamente e aí ele vai criar um nome lá. Pronto. Vamos criar o soma-se agora? Igual soma-se, abro parênteses. Qual é o meu intervalo? O meu intervalo não é produto, não é toda essa linha de produto. Eu não coloquei nome produto. Olha lá que legal. A hora que eu já começo a digitar produto, aparece uma célula, né, pintada de azul e branco, escrito produto. Então eu só clico nela 2 vezes e ele já coloca produto. Ponto e vírgula, critério. Critério continua sendo açúcar, então eu quero procurar açúcar dentro da minha coluna produto, não é? Então, açúcar. Ponto e vírgula, intervalo de soma. Eu não coloquei, o intervalo de soma nosso não é a quantidade de estoque que eu quero somar, eu não coloquei o nome aqui como quanti estoque, então eu digito quanti, comecei a digitar, ele já aparece aqui embaixo, ó, quanti QT estoque, dou 2 Enter, fecho parênteses e dou Enter. Pronto, mesma coisa, ele fez a mesma forma do jeito que nós fizemos anteriormente, só que agora em vez de pôr a referência da célula, nós estamos pondo a célula nomeada, o intervalo nomeado. Vocês vão usar muito isso. E outra coisa, vocês vão pegar planilhas prontas que muitas vezes, em vez de ter a referência, vai ter nome. Vocês vão confundir. É por isso, porque aquela parte está nomeada já, ok? Então, produto, quantidade de estoque. Aí, facilita por quê? Porque agora eu não preciso de travar a célula. Agora eu arrasto para baixo e pronto. Como eu referenciei aquela coluna que é produto e aquela coluna já é produto, fixa,
né? Porque ela está nomeada como produto, eu só arrasto para baixo, né? Para autocompletar minha função. Pronto, ó, arrastando para baixo com a setinha sólida no cantinho direito lá, eu consigo completar a minha função. Então ficou produto H9, quantidade de estoque, que é açúcar. Produto H10, quantidade de estoque, então ele vai achar o que é arroz, né? Aqui na coluna produto e vai somar a quantidade de estoque. Então, soma-se o meu critério, que é arroz, estiver dentro da coluna produto, e ele vai somar, então, a quantidade de estoque. Pessoal, novamente espero ter ajudado vocês. Deixa seu comentário aí, qualquer coisa pode chamar lá que a gente tira as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa acontecendo que você não consiga resolver, chama a gente que nós tentamos resolver aí esse problema para você. Muito obrigado e até a próxima aula.